trazer relevâncias para conversas que talvez possam... Ô, capeta! Caralho, eu não tô minuto de paz nessa porra. Calma. E esse é o primeiro episódio do Em Casa a Gente Conversa. Esse podcast, na verdade, a gente não vai fazer isso um podcast, tá? A gente teve uma ideia aqui. Ó, e já vendendo isso aqui para todo mundo, tá? Isso aqui é o primeiríssimo Instacast do Brasil, tá? Tendência para 2026, aí todo mundo que vir depois vai morder as costas, segue o líder, é isso aí. A intenção desse Instacast, que a gente batizou desse jeito, é falar de uma forma breve sobre alguns assuntos que a gente vai trazer, né, para dentro desse nosso Instacast. Isso. E hoje a gente vai começar com uma apresentação básica, para quem não conhece a gente ainda. Eu sou a Tainá. Eu sou o Vinícius, mais conhecido como Tito. E hoje a gente vai conversar um pouco com vocês e explicar como a gente começou, né? Como que a casa começou, como a gente se conheceu. E acho que, pro primeiro... explicar o motivo do nome do podcast, eu acho. Pode ser. Vamos explicar, então, o motivo do nome. Eu acho que o motivo do Em Casa a Gente Conversa, todo mundo tem uma história dessa com sua mãe, com seu pai, do Em Casa a Gente Conversa, e a gente entendeu muito que a ideia desse nome está diretamente ligado à intimidade, né? E situações que devem ser resolvidas dentro de casa, né? Sim. Não necessariamente como uma coisa ruim, de chegar em casa e levar a maior bronca do mundo, mas, como o Tito falou, essa questão do íntimo, né? Conversar, explicar as coisas, né? Como que a gente pode aquilo colocar? Que deveria ser. Aquilo que deveria ser. Por exemplo, eu tenho, como a gente estava conversando isso antes, mas eu tenho histórias em que eu tive ensinamentos com essa frase, em casa a gente conversa. E realmente, chegou em casa e era conversa. Calma. No Em Casa a gente conversa, eu levava a maior surra do Brasil. Mãe, te amo, não me mata. Mas então assim, eu acho que é justamente isso. Nós vamos compartilhar muita coisa nossa aqui, inclusive vamos contar a nossa história, mas o grande ponto é que a gente quer trazer pessoas, referências, né, de empresários que tiveram situações onde apenas o íntimo deles tinha a solução para os problemas que eles estavam vivendo. Então, essa é a premissa do Em Casa a Gente Conversa. Então, eventualmente a gente vai estar trazendo muitas pessoas, clientes nossos, pessoas que a gente conhece, poder estar trocando uma ideia aqui, e esse é o ponto. A gente vai trazer mais intimidade para o nosso Instagram. Porque eu tava conversando com uma amiga minha, inclusive, e ela falou, Tainá, eu sou empresária e eu sinto uma falta muito grande de conteúdos para resolver alguns problemas da vida. Não necessariamente problemas, né, mas algumas questões. E por que não trazer isso, né, para dentro da nossa casa e dentro da casa dos nossos clientes, essa solução? E na verdade não é bem uma solução, mas uma conversa de como a gente consegue ir desviando alguns obstáculos e enfrentando eles também de uma forma saudável e construtiva, né? Até porque a solução que o empresário teve pode ser a solução que o outro tá precisando ter, entendeu? Então acho que isso vai funcionar muito bem. Mas vamos ao que interessa. Sim. Como tudo isso começou, Tainá? Você quer começar? A gente começou com o Samuel, que é um amigo meu. Ele chegou pra mim logo depois que eu tinha saído da empresa onde eu trabalhava, falou, tô querendo juntar com um cara que eu conheço, criar uma produtora para fazer conteúdos de audiovisual, você não quer participar? E aí eu tava meio assim, falei, eu acabei de sair, não sei se eu tô pronta para começar um negócio logo de cara, eu ia casar, ia abrir uma empresa, e eu fiquei, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu não consigo? E ele falou assim, vem cá, vamos trocar uma ideia, vamos num café, você conhece ele, porque às vezes tô falando que a gente quer, né, fazer as coisas acontecer e você nem vai bicar com o cara. Eu falei assim, então vamos lá. A gente sentou num café, a gente se conheceu e foi muito louco, né, porque na minha concepção deu um match muito bom ali, né, da gente, dos nossos princípios, do que a gente queria e tudo mais. Cada um tinha uma história diferente. Cada um tinha uma história, mas com o mesmo amor, assim, com o mesmo amor, que era trabalhar com audiovisual. Eu sou muito apaixonada pela fotografia e os meninos são mais voltados pra parte do vídeo. E foi muito engraçado. O Samuel hoje, ele é um parceiro nosso, ele trabalha com a gente, né, quando a gente precisa, porque no final as coisas foram andando, a gente começou a perceber tons diferentes, coisas diferentes que foram tomando, mas era muito engraçado, porque o Samuel, com a experiência em TV, em televisão, você com uma parte mais artística e mais da fotografia,
E eu vim de um submundo aí, mais selvagem da internet, uns público dark pra vender infoproduto. Mas eu achei muito boa, tipo assim, todo mundo dentro do contexto do audiovisual, mas com Um olhar histórias diferente. diferentes, É. olhares diferentes. E aí, decidimos que a gente nos uniríamos, que nós Isso. 3 ia sentar e fazer algo Uhum, acontecer, e a gente não tinha nem ideia, né, uhum. E do que aí, seria esse eu algo. quero que você faça as honras. Qual que foram as referências que a gente utilizou pra poder criar o nome da casa? Tito chegou pra mim e falou, Mel, eu quero um negócio mais street, uma coisa meio máfia e não sei o que. E eu comecei a olhar e falei, meu Deus, esse cara é maluco, né? Uma A coisa meio referência gangue. Scarface, Poderoso Chefão. E eu falei, mano, esse cara tá totalmente fora da casinha. Que merda é essa que ele tá querendo fazer? E eu sou uma pessoa um pouco mais, apesar de não parecer, eu sou uma pessoa um pouco mais quadrada em alguns assuntos. Eu Uhum, acho que tem coisas que não dá pra fugir muito, outras coisas que uhum, tem que ser feita do jeito que uhum. precisa ser feito. E quando ele veio com essas referências, eu falei assim, mano, o É. cara tá muito tirando bosta, sabe? Não vou falar isso. Mas aí a gente sentou e a gente tentou chegar, né, na Uhum, criação desse nome. Nós 3 ali, tipo, meu, que nome que vai ser, né? Como que isso vai acontecer e tudo isso. mais. E aí o Tito veio com a ideia de casa. Se quiser explicar um pouco, que é muito É, interessante. é que quando a gente fala sobre máfia, sobre família, né, que a galera fala muito nos filmes, sempre é a ideia de uma família mesmo. E aí a gente foi tentando trazer palavras, fazendo um brainstorm de palavras que trazia essa ideia de algo mais, eu acho que impetuoso, que a gente queria algo que, tipo, a pessoa ouvisse e falasse, nossa, que nome forte. É Potência, uma né? potência. E o Casa foi muito bom, porque além de conforto, ela traz esse sentimento de gangue, né? Que não é bem uma gangue, mas tipo, traz esse sentimento de grupo, de pertencimento. E o 3, justamente por conta dos princípios que a gente tem, né? Que é a criatividade, a autenticidade e a excelência. E a gente estruturou tudo em cima desses 3 pilares, estruturou nosso produtor em cima desses 3 pilares, até por conta desse nome, né, da casa, que a gente precisa ter uma casa bem estruturada, Com né? certeza. E tudo começa dentro da casa, né? Quando a gente para pra pensar. É onde a gente cria nossos princípios, é onde a Uhum, gente tem as nossas referências. uhum, Então, quando a gente pensa em casa, é exatamente isso, né? Esse uhum. conforto que a Conforto. gente quer Isso. trazer, tanto para Uhum, nós trabalharmos de uma forma tranquila e uhum, gostosa, prazerosa, quanto para o nosso cliente que está contratando a uhum. gente e eles querem transmitir uma história a partir do audiovisual. Perfeito. E eu sempre bati muito em cima do Tito que eu não queria ser mais uma produtora, né? Porque tá cheio. Você Perfeito. chacoalhar uma árvore, cai produtora, cai agência. E eu sempre disse que o meu diferencial, que eu queria trazer para a produtora, seria a questão de entregar com agilidade sem perder a qualidade. Uhum, Porque a gente sabe, é uma dor. As pessoas, uhum. elas falam, nossa, fulano é muito bom, mas Isso. nossa, é tão enrolado. É o modus operandi da profissão, né? E é uma característica que as pessoas já têm isso, sabe? Uhum. É igual, tipo, advogado ser picareta, É. sabe? Aí o pessoal de foto e vídeo sempre vai ser, tipo, enrolado. Uhum, E eu falei, meu, eu não quero ter essa premissa pra nós, eu quero que a gente saia de todas as outras, que a gente se diferencie nessa questão. E isso é um dos pilares e eu acho muito interessante, porque as pessoas elas ficam verdade. realmente chocadas com a agilidade que a gente entrega o nosso trabalho Uhum. e sem perder a qualidade e ser lindo, E sabe? houveram situações, né, no meio do caminho, né, Thay, que mostraram pra nós o porquê que nós não podemos ser enrolados, né? Não podemos demorar e temos que ter agilidade. Porque tivemos histórias em que clientes foram porque por situações, a gente vai falar disso? Pode falar. Houveram situações em que a gente é, atrasou ali uma entrega e tudo mais, e isso prejudicou muita gente. Sim, Talvez, no olhar de quem é de fora, vai falar, pô, nem foi nada. Mas para nós, a gente como empresário e que tá tocando que é um pilar, doeu muito, por doeu. mínimo que seja, né? Então a gente tem que ter esse diferencial, tanto que cada um, foi engraçado, porque cada um tem o seu ponto o seu ponto onde fala, ó, eu não quero que seja isso ou eu não quero que seja aquilo. E quando a Tainá trouxe isso para mim, eu trouxe um outro ponto. Não quero ser uma agência. Então, assim, hoje a Casa 3 ela tem a premissa de colocar o produto do nosso cliente dentro da casa dele. Então, assim, nós viemos com a nossa lente, com o nosso modo de olhar, com o nosso modo de ver, para poder colocar esse produto dentro de um contexto.
Então, sempre uso a referência da propaganda de margarina. Ninguém coloca na propaganda de margarina os benefícios ou como ela é gostosa, não. Eles colocam o contexto de comer margarina. Então, uma família comendo um pão quentinho no domingo de manhã e a margarina derretendo. Então, nosso olhar Casa 3 é justamente esse. É a forma como o cliente quer enxergar o seu produto. E nós utilizamos o audiovisual para isso. Tanto que o nosso slogan é luz, casa, ação. Aquela lendária frase dos filmes, né? Luz, câmera, ação. Ou seja, nós trocamos o câmera por casa justamente porque é o nosso olhar, é a forma que nós vamos ver o mundo. Não somos o profissional de cinema perfeito, longe disso. Ainda não. Ainda não. Mas nós entendemos aquilo que as pessoas consomem, porque nós também somos consumidores, né? Sim. Então a gente tem que ter essa visão. E eu gosto muito também da questão da autenticidade, porque hoje em dia, no mundo que tá todo mundo fazendo cópia, querendo viralizar, ganhar seguidores, fazer as coisas acontecerem de forma rápida, as pessoas elas perderam um pouco da autenticidade delas. Eu li uma frase num livro do João Branco que é incrível, que falava que a autenticidade é deixar de ser aquilo que você acha que você deve ser e ser mais do que você realmente é. E aquilo me pegou muito, porque eu falei, poxa, é isso. A gente tem que mostrar o que a pessoa ela realmente é, sabe? E dentro disso, com o nosso olhar, fazer essa pessoa ser única no trabalho dela. A gente tá treinando para isso acontecer, né? Sim. A gente tenta melhorar em cada trabalho. E muitas das vezes melhor. E muitas das vezes a gente até acaba conflitando, né? Tipo assim, poxa, será que eu devo realmente mostrar? Será que é profissional mostrar tudo o que eu sou? E sim, você pode mostrar tudo que você é, desde que seja de uma forma adaptada. Existem coisas que você não vai, né? Tipo, você não tem necessidade de abrir 100%, não é... A gente viu um vídeo da Anitta ontem falando isso, né? Você ficar se expondo ao máximo. Não é isso. É você ser autêntico dentro de uma medida equilibrada das coisas também, né? E mostrar isso pro cliente que ele também tem que ser assim, né? Com certeza. Eu acho que quando as pessoas tiram essa capa, né? Essa roupa, essa skin de sou muito foda, sou muito isso, sou muito aquilo, e começa a mostrar mais do que você realmente é e mostrar essa vulnerabilidade. Eu acho que a palavra seja essa, sabe? A vulnerabilidade. Eu não quero ser fodona sempre, eu não quero ser a melhor sempre. Às vezes eu vou errar. Às vezes eu vou conseguir, às vezes eu não vou, e mostrar como que a gente age dessa forma, sabe? Pessoal, para um primeiro episódio, eu acho que é isso. Uma introdução. É uma introdução para vocês entenderem como as coisas vão ser por aqui. Não faremos só esse estilo de conteúdo, a gente vai continuar postando nosso after movie, nosso making off, a gente vai continuar postando os vídeos que a gente gosta, que a gente edita dos nossos clientes, isso é padrão. Esse daqui vai ser um conteúdo em que a gente quer que vocês nos digam o que vocês querem ver também, vamos soltar caixa de perguntas, vai ter um outro aí que a gente vai postar de caixa de perguntas também. Lembrando que, primeiro Instacast do Brasil, tá? Ninguém fez isso ainda. Corte aí, todo mundo posta. A gente também vai postar. Mas completão assim, só a gente. Gente, deixa aí também nos comentários que tipo de conteúdo vocês querem que a gente traga aqui pra vocês. Talvez numa conversa dessa a gente consegue ajudar você a solucionar alguma dificuldade que você tá passando na sua empresa. E para mim tudo isso é muito gratificante, sabe? Essa troca de informação que a gente vai conseguir trazer de uma forma acessível, tranquila, com uma comunicação clara. Tanto que inclusive, gente, a Tainá falou sobre comentar e a gente tá falando sobre curtir, compartilhar isso daqui. Eu não sei, tá? Essa função é nova de republicar, mas eu não sei se vídeos acima de 3 minutos as pessoas conseguem republicar, porque ele não é direcionado para novos públicos, né? Só para nossa base de seguidores. Então, se você tá vendo esse vídeo, é porque você é nosso seguidor, então reposta, publica isso em algum lugar para que outras pessoas vejam, nos sigam também e possam assistir esse conteúdo. Porque assim como a Tainá falou, às vezes a solução que a gente trazer aqui de algum dos nossos clientes pode ser a solução que uma pessoa tá precisando. Então isso é muito importante. Gente, e lembrando que esse aqui é o nosso primeiro episódio, né? O nosso episódio piloto, para ver se vai funcionar, se as pessoas vão gostar, se a gente vai gostar de fazer isso. Eu gostei, tá? Eu gostei bastante. Vou ser bem também. sincero, eu gostei. Mas vai dando dica também. A gente adora ouvir melhorias. Tipo, gente, e o cenário? A gente vai mudando com o tempo, vai melhorando. Daqui a um tempo talvez a gente nem vai estar mais aqui, vai estar na sua casa. Se você tem uma história aí, quer compartilhar e quer aparecer aqui no nosso Instagram, manda mensagem, a gente vai
ou grava aqui, né, Thay? Ou a gente pode ir Não, também. eu faço questão de ir na sua casa. A gente faz questão de entrar na sua casa. Porém, as portas de casa sempre estarão abertas para receber vocês. Tchau, pessoal. É isso. Vambora.